Agora, o Ayatollah está morto. Essa notícia foi divulgada primeiro pelos militares em Israel, e haverá poucas lágrimas pelo líder islâmico dentro do governo de Benjamin Netanyahu. Mas será que agora a missão está cumprida? Eylon Levy é ex-porta-voz do governo. Ele se junta a nós de Tel Aviv nesta manhã. Eylon, bom dia. Olá, após 3 horas de sono interrompidas por sirenes de foguetes, bom dia. Sim, eu ia perguntar sobre amanhã, então foi só uma noite interrompida, ao que parece. Agradecemos por se juntar a nós e oferecer sua análise. Eu gostaria de saber, antes de tudo, se poderíamos começar considerando o risco. Eu suponho que essa operação de mudança de regime não vai transformar o Irã de ruim para bom, mas vai fazer o Irã passar de ruim para pior. Bem, primeiro vamos começar reconhecendo que hoje é um dia memorável. O tirano de Teherã, Ayatollah Ali Khamenei, está morto e foi Israel quem o eliminou. O homem que liderou um regime que a Grã-Bretanha considerou abominável, buscando desestabilizar a região, empobrecer e oprimir seu povo para armar forças por procuração, que comandou nada menos que 20 ataques potencialmente letais no Reino Unido no último ano, que reprimiu dissidentes, buscou armas nucleares e exportava um grande arsenal de mísseis balísticos para a Rússia. Ele finalmente está morto, e esse é realmente um dia histórico. É por isso que estamos vendo celebrações nas ruas de todo o Irã, pessoas comemorando a notícia de que o ditador está morto. E claro, a pergunta é: o que acontece agora? Importante ressaltar que essa operação conjunta de Israel e dos Estados Unidos não tem como objetivo mudar o regime. O objetivo é lidar com ameaças existenciais, ou seja, a ameaça de um projeto nuclear iraniano, de mísseis balísticos e o apoio a exércitos de proxies em toda a região. Eles citaram a mudança de regime como motivação. Eylon, e é exatamente aí que quero chegar. Israel e os Estados Unidos esperam que isso crie as condições para que o povo iraniano substitua seu regime. Esta não é uma guerra para instalar um líder estrangeiro, mas eles esperam que o corajoso povo iraniano, que se levantou contra o regime há poucas semanas e foi massacrado em massa nas ruas, agora possa retomar seu país. Com esse poderio militar americano e israelense por trás deles, haverá esperança, e estamos ouvindo o príncipe herdeiro do Irã pedir deserções dentro do regime. Aqueles 40 oficiais iranianos que foram mortos ontem em ataques aéreos israelenses. Ninguém deveria correr para assumir cargos, pois terão vida útil curta. Deveriam desertar e apoiar a transição democrática para um Irã livre. Você acha que isso é realista? Você acha que a situação no Irã pode de fato piorar apesar das motivações dos Estados Unidos e de Israel? Acredito que entre os países do Oriente Médio, o Irã tem a melhor chance de uma transição democrática bem-sucedida. Não é como o Iraque ou o Afeganistão. Este é um país com um senso de identidade nacional e civilizacional milenar e uma experiência limitada com política eleitoral. Uma classe média educada, uma diáspora bem-sucedida e rica que está apenas esperando para investir no país e ajudá-lo a crescer. E acontece que existe um homem que vem planejando toda a sua vida para uma transição democrática. O nome dele é Reza Pahlavi. Ele é o filho exilado do antigo Shah. Ele não quer ser um Shah, ele quer conduzir uma transição nacional rumo à democracia. E é por isso que ele passou anos trabalhando com especialistas expatriados iranianos para construir um plano setorial que garantirá uma transição democrática com um processo constitucional supervisionado internacionalmente, que unirá o país em torno de 3 princípios. Acredito que todos deveriam apoiar a integridade territorial do Irã, a liberdade individual, igualdade cívica e a separação entre religião e Estado. Isso não seria uma mudança tremenda? Bem, claro, e esse tipo de motivação é absolutamente válido e, sabe, são louváveis. Mas conversamos com um membro do parlamento iraniano no exílio mais cedo no programa que, é preciso dizer, quando o nome de Reza Pahlavi foi mencionado, ele quis basicamente fugir dali. Parafraseando, não havia qualquer apoio ou sentimento positivo para que Pahlavi liderasse essa transição. Parece para mim, Eylon, que a oposição está dividida, que não existe uma oposição unida que possa se levantar neste momento. A oposição iraniana está absolutamente dividida após anos da República Islâmica esmagando a política livre interna. E é notável que Reza Pahlavi não está dizendo que quer chegar e se tornar o presidente do Irã. Ele está dizendo que quer liderar, ser uma figura simbólica que vai conduzir uma transição nacional que una as diferentes facções. E o povo iraniano vai decidir seu futuro, mas esse é o ponto principal. O povo iraniano deve decidir seu futuro.
E é isso que lhes foi negado por tempo demais pela brutal e bárbara República Islâmica, que impôs um sistema religioso fundamentalista ao Irã e os empobreceu para buscar armas nucleares e armar forças por procuração em toda a região. Agora tenta oprimi-los ainda mais para guerrear com todo o Oriente Médio. Pahlavi dependeria do apoio dos Estados Unidos e de Israel, presumivelmente para unir a oposição, para reunir as pessoas, para que elas possam ter sua voz democrática. Não estou aqui como representante da campanha de Reza Pahlavi. Está claro que o povo no Irã, e vemos expatriados iranianos ao redor do mundo gritando "Viva o Shah", gritando o nome dele. Não consigo pensar em nenhum outro candidato que tenha esse nível de reconhecimento de nome. Talvez como monarca constitucional para conduzir uma transição democrática. E essa é uma pergunta muito importante que o mundo deveria estar fazendo. Como apoiamos o povo iraniano agora? Eu vi todos os líderes ocidentais, incluindo aqueles como o governo britânico, com sua resposta relativamente fraca aos ataques de Israel e dos Estados Unidos não os apoiando. Mas mesmo esses países dizendo que apoiam o povo iraniano, bem, como vocês vão expressar esse apoio ao povo iraniano? Se for ao Conselho de Segurança da ONU apenas para pedir redução de tensões e retornar ao ponto de ontem, permitindo à República Islâmica restaurar suas instituições repressivas. Permitir que os sucessores dos oficiais iranianos eliminados restabeleçam essas instituições de opressão não é apoiar o povo iraniano, certo? Então, o que pedimos ao mundo democrático é reconhecimento, veja, essa é a realidade. Talvez não desejássemos que Israel enviasse aviões de guerra e matasse o Ayatollah. Francamente, estamos satisfeitos que isso aconteceu, mas o Ayatollah morreu. Seus sucessores vão ficar atentos. Como apoiamos o povo iraniano nesse país incrível com sua herança e civilização milenares? Como podemos apoiá-los a se libertar de um regime que amargurou suas vidas? E você disse isso na sua introdução, e nenhum lágrima será derramada no governo de Netanyahu. Eu não acho que lágrimas serão derramadas em nenhum lugar do Oriente Médio, certamente não ao redor do mundo em geral. Não podemos esquecer que começamos essa conversa com você, Elon, relatando a noite interrompida pelo ataque aéreo, com sirenes tocando e a busca por abrigo e segurança. Por causa da retaliação do Irã, Benjamin Netanyahu apostou com a segurança do seu povo ao realizar esses ataques. O primeiro-ministro decidiu embarcar em uma operação muito ousada contra o Irã, sabendo que o Irã iria retaliar. Mas as defesas aéreas de Israel estão muito boas agora, não são herméticas. Mas o fato é que Israel consegue, junto com os Estados Unidos, derrubar a maioria dos mísseis do céu. Há abrigos antiaéreos por todo o país, inclusive em casas, e as pessoas sabem onde se esconder. Israel deixa claro que esta guerra não é desejada nem feita por diversão. Mas um Irã nuclear ou um Irã com milhares de mísseis balísticos não é algo que podemos permitir. Mas quando a paciência se esgota, desde 7 de outubro de 2023 pessoas em todo Israel tiveram que passar noites em abrigos antiaéreos e buscar segurança diante dos ataques. E isso não pode continuar para sempre. O dia 7 de outubro vai entrar para a história como o erro estratégico mais catastrófico já ocorrido na guerra militar moderna. O eixo iraniano invadiu Israel em 7 de outubro, esperando destruir o país. Ayatollah Ali Khamenei tuitou em 7 de outubro, enquanto o Hamas avançava pelo sul de Israel, sequestrando reféns como escravas sexuais, logo Israel seria erradicado pelas mãos da resistência palestina. E agora ele está morto. E o mesmo aconteceu com Yahya Sinwar e também com Ismail Haniyeh e com Hassan Nasrallah, e praticamente todo líder do eixo iraniano que alguém possa mencionar. O povo israelense entende que isso é uma reviravolta enorme na posição estratégica de Israel. Só pense, em 6 de outubro de 2023, Israel estava cercado por exércitos com forças militares do porte da OTAN e dezenas de milhares de mísseis prontos para invadir e destruir o país. Agora Israel controla o céu sobre o Irã. Não queremos mais combates, mas o povo israelense sabe que nem sempre se escolhe a luta. E se existe um regime maligno que está gritando morte a Israel e investiu bilhões de dólares para perseguir esse objetivo, você não varre isso para debaixo do tapete, você enfrenta isso de frente. E se isso significa algumas noites sem dormir em abrigos antiaéreos, bem, passe algumas noites sem dormir em abrigos antiaéreos. Elon Levy, é bom falar com você, muito obrigado. Obrigado.